Big Brother, chama-se André Filipe, tem 25 anos, é do Barreiro, e foi expulso da casa do Big Brother, aparentemente com um ataque psicótico. Já está diagnosticado, já passou a primeira noite no Hospital de São José, continua internado até esta altura, e é por isso mesmo que convidámos tanto o tio como a irmã, a namorada, desculpa, o José Alberto e a Margarida Queiro. Bem-vindos. Bem-vinda, Margarida. Muito bem-vindos, e temos também para dar aqui algum apoio a nossa doutora Rosa Amaral, psicóloga, como sabem, mas estamos muito interessados em saber exatamente quem é este menino, se é que eu posso chamar assim, porque com 25 anos, para si será sempre, para nós não será é? Sempre um porque menino, é irmão do pai do André Filipe. Quem é o André Filipe? Como é que vocês veem o André Filipe, o percurso dele? O André Filipe sempre foi um jovem com muito talento, desde os seus 5, 6 anos sempre foi desenvolvendo uma criatividade muito acima da média. Fez imensos cursos, desde a parte de teatro, de cinema, é um realizador, é um jovem também ator, participou em várias novelas, participações especiais. Figuração, como nós chamamos. Figuração especial. Figuração especial é porque tem falas. Exatamente. E ele, o grande sonho dele foi ter um papel principal, seja em filme, seja em filme ou novela. Como ator, não como realizador. Exatamente. Como também desenvolveu muita criatividade também ao longo deste tempo todo, como também realizador, onde participou em curtas-metragens. Na Rússia representou o nosso país, onde alcançou o 3º lugar a nível mundial. O mundo inteiro, Estados Unidos, África, de todos os continentes. Só por si só com uma câmara, pequenino, e os 2 primeiros lugares foram russos. Está a ver? Sabendo que na Rússia, não é? Quer dizer, não podia ser de outra forma. Estamos a falar de um jovem com uma sensibilidade especial. Especial, muito especial. O que é que faz o André Filipe candidatar-se a um reality show quando o percurso dele era muito mais para o cinema, para a arte? Se calhar eu penso uma forma de mostrar ao país quem ele é. Quem ele é. Um cartão de visita. Exatamente. Assim dizer. Exatamente, que era o que ele precisava. Na verdade, eu não sigo o Big Brother e, portanto, tenho que fazer aqui esta declaração, não vai cometer aqui alguma imprecisão. Portanto, não sigo o Big Brother, sigo naturalmente as notícias que vão saindo em torno do Big Brother. Mas o que eu percebo daquilo que li é que o André Filipe entrou, foi selecionado no meio de muitos concorrentes e até uma certa altura ele entrou para dentro da casa do Big Brother disposto a não ser exatamente o André Filipe, mas um intérprete, um ator, um personagem. Até porque o papel que lhe deram, infiltrado, certo. Ou seja, jogava em 2 lados, onde ele teria que, supostamente, permito a expressão, lixar um, para ele passar então a concorrente. Na realidade, cabia ao André espalhar jogo. Exatamente. Eu não conheço esse formato. Recebe também algumas indicações da produção. É normal, isto é uma narrativa televisiva como outra qualquer, apesar de ser feita com pessoas reais e não com personagens, mas também, de facto, o papel assumido do André era como infiltrado, o que lhe permitia essa elasticidade e usar as características artísticas que tinha. Ele estava entusiasmado, Margarida, ele estava entusiasmado com esta participação? Sim, ele estava muito entusiasmado. Nós falámos antes dele entrar e ele estava genuinamente feliz. Era algo que ele queria muito dar a conhecer a imagem dele, queria dar muito a conhecer o trabalho dele. Ele estava muito feliz mesmo. Nunca tinha acontecido um episódio destes? Nunca. Mas o André, desde pequeno, disse aqui o José que o André foi sempre um menino especial, no sentido de ser criativo, talentoso. Exatamente. Nunca teve acompanhamento psicológico, porque muitas vezes estas pessoas criativas e talentosas são inadaptados, não são entendidos, não são bem aceitos. Ele nunca teve esse problema. Foi sempre querido pelos colegas, uma escolaridade normal. Indignação até. Portanto, nunca teve nenhum diagnóstico psicológico, nada. Portanto, quando ele entra para o Big Brother, e aqui também temos de fazer uma ressalva, a produção sabia que estava a entrar para dentro da casa uma pessoa sem problemas. Obviamente. Pronto. Rosa, bem-vinda. Bem-vinda. Quando acontece um surto psicótico, avaliar que seja um surto psicótico, pode acontecer sem aviso prévio, ou seja, tudo isto faz sentido, ou não? Ou tem que já haver alguma
Não. Quando existe um surto psicótico, se for esse o diagnóstico final, por isso é que eu estou sempre a ver. porque isto são questões que só com uma grande avaliação clínica e um diagnóstico clínico é que se vai descobrir realmente o que acontece. Um surto psicótico ocorre apenas com alguma estranheza de comportamento uns dias antes. Ou seja, 1 ou 2 dias antes do surto desabrochar na sua totalidade com os comportamentos mais graves, a pessoa pode ter alguma estranheza no seu comportamento habitual. A própria pessoa pode se sentir um bocadinho desfasada. Doutora Rosa, sim. Eu li nestas muitas coisas que lemos para nos prepararmos, sim, que o André Filipe, desde que entrou na casa, não se alimentava bem, não dormia bem. Portanto, teve noites sem dormir, portanto, teve aquilo que nós chamamos de privação de sono. Isso também não pode ser, enfim, um meio, um caminho que o levasse a estas perturbações? Isso pode já ser o sintoma do quadro que se está a colocar e poderiam ser já comportamentos iniciais de alguma estranheza, ou a própria privação de sono, juntamente com a pressão que se passa dentro de uma situação destas, possa ter desencadeado uma destruturação. Deixa-me só referir que tanto a privação de sono como a má alimentação acontece muito durante os primeiros tempos. Há muita gente dentro da casa, há uma excitação óbvia porque é novo, porque há imensa gente que não se conhece e, portanto, é natural que passem muito mais vezes as noites sem dormir e que depois até durmam de manhã. E é por isso que lá está a voz, neste caso, para depois os poder acordar para terem conteúdo televisivo durante o dia e acontece isso, ou seja, pode não ser indicativo deste legado surto psicótico, porque é de facto um comportamento geral de grupo de uma quantidade de pessoas que não se conhecem e estão num sítio absolutamente novo que queriam muito estar. E diferentes pessoas podem reagir de diferentes maneiras, por exemplo, a não conseguirem dormir. Mas se eu tiver 2 ou 3 noites sem dormir, isso inevitavelmente vai se refletir no meu comportamento. Claro que sim. Não é, Rosa? Claro que sim. Aliás, nós passamos a vida aqui a falar sobre a qualidade de sono, a importância do sono. O dormir é crucial e uma coisa é a pessoa dormir menos bem, mas dormir qualquer coisa. Outra coisa é a pessoa, por exemplo, não dormir mesmo e estar em seguido, sem uma interrupção ao seu funcionamento intelectual e comportamental durante 2, 3, 4 dias. Acho que foi o que aconteceu, não foi? Exatamente. Daí eu ter mostrado a minha indignação quando na quarta-feira o fui buscar, a forma como a minha crítica foi a forma como o entregaram. O que é que aconteceu? Completamente fora de si, o olho vidrado e para ele tipo não estava ali. Ele conheceu? Conheceu, mas muito mal. Estava num estado confusional, é isso? E era o que eu queria muito o ver e estar comigo, e a reação dele. E a reação dele foi completamente... Empático? Exatamente. Quer dizer, não foi, quem estava ali não era o seu sobrinho? Não era o corpo, mas a pessoa em si não era. Margarida foi buscá-lo também? Sentiu exatamente a mesma coisa? Ou ele reagiu consigo diferente? Eu fui a primeira pessoa lá a chegar. Ela foi a primeira. Quando eu cheguei lá, a psicóloga do Big Brother veio falar comigo, informaram-me que o André não estava na sua melhor condição mental e entretanto veio o André e quando eu o vi, à primeira vista parecia-me bem, quando eu olhei assim fisicamente parecia-me normal. Quando nós começámos a falar eu comecei a notar que o discurso dele não era propriamente coerente. Era um discurso inteligente, mas era um discurso que não fazia sentido. E já nessa altura eu já tinha reparado que o André não estava dito bem, uns dias antes. Já estava a Sim. A partir do segundo dia eu comecei a falar com a família do André, a dizer que havia ali alguma coisa que não estava bem. No segundo dia da permanência na casa? Exatamente. Quando eu comecei a... Quantos dias é que ele lá esteve? Ele esteve 10. Teve 10 dias. Ou seja, no segundo dia eu comecei a reparar que alguma coisa não estava certo. Continuei a insistir que aquilo não era o André que eu conhecia e de facto não era. E quando isto aconteceu eu já estava um bocadinho na expectativa. Porque é natural, e pode-se confundir isto com outra coisa, que é muito natural que as pessoas tenham comportamentos diferentes porque estão expostas a uma situação absolutamente diferente. Para nós é muito fácil julgar fora da casa e olhar para aquilo com a narrativa que deve ser olhada em televisão, porque não esqueçamos que isto é um programa de televisão. Okay? A outra coisa é aquilo que as pessoas sentem lá dentro, e é por isso que é tão difícil julgar. E tão injusto julgar as ações das pessoas dentro desta condicionante. Mas é interessante ter percebido isso desde porque isso é aí que me faz um pouquinho de confusão. Portanto, percebeu claramente que ele não estava a representar. Porque ele foi para lá com uma missão, tanto quanto eu estou, quanto percebi, não é? Sim. Que era uma missão de
fazer um papel. Você estava a jogar nos dois lados. Tinha que falar com uns e depois tinha que falar assim. Exatamente. Pronto. Mas a uma dada altura vocês perceberam que isso já não estava a acontecer. Eu vou-lhe ser sincero, eu conhecendo bem toda a qualidade dele e capacidade, eu sempre discordei da Margarida. E discutimos isto várias vezes, muitos dias. Porque ela dizia que não era ele e eu dizia que era ele, tanto eu como o pai dele como a mãe, porque o conhecemos, acompanhámos sempre o trajeto dele. E para mim ele estava sempre a representar, mas quando chega ao ponto da piscina, acho que creio eu que foi na terça-feira, e aí eu já comecei a ficar, pá, peraí, já aí qualquer coisa. Mas a Margarida, o coração não a enganou. Ela percebeu que ele não estava, talvez estivesse a apresentar em parte, mas já havia ali um problema. Rosa, fica difícil, e já se falou nisso várias vezes, mas para que se conste, aqui há sempre de facto um psicólogo que não está 24 horas a ver imagens, não é? Mas que está de apoio à produção. Foi essa a minha indignação, porque eu pensava que estava uma estrutura, não está 24 horas. Não está 24 horas, não pode estar 24 horas. E eu, quando ele me entregue, a forma como eu vi tão agitado, eu disse, ele precisa dormir urgentemente. Eu percebo que o choque é o familiar, é o seu familiar, é o seu. Ele precisa dormir porque a agitação dele. Mas é a única forma de o entregarem, porque não pode ser trabalhado por aquele psicólogo, eles estão lá para manter, verdade? Eu sei que até que o psicólogo não pode medicar. E fica difícil para um psicólogo. E fica difícil para um psicólogo, dentro destas características, perceber logo que pode estar aqui a existir alguma questão. Ou não? É uma pergunta, não é uma afirmação. É assim, eu não tenho que emitir aqui o parecer de que, quando existe uma dúvida se a pessoa está a representar ou se pode estar a entrar num registro de doença mental, temos que ter atenção, porque a linha é muito fina. E se a pessoa estava a começar a ter comportamentos que não seriam, se calhar, adequados até para o papel que estava a desempenhar, não é? Porque, mas ele tem um papel muito definido, era um infiltrado. Certo, mas há comportamentos que os comportamentos relatados são comportamentos de uma pessoa que estava a perder o seu autocontrole. Rosa, eu só não encaixo deixarem uma pessoa estar sem dormir noites. Exato. Porque isso a partir daí é algum sintoma mas não há como controlar isso, é um grupo de gente. Mas eu não estou a dizer que não controlaram. Eu não estou a dizer que não controlaram, eu tinha é que perceber o que se estava a passar. Eu pensava que estava uma estrutura muito bem montada a nível de um programa deste calibre, tinha que, a meu ver, atenção, para além de um psicólogo, um psiquiatra e um psicanalista. Uma estrutura, porque assim vai havendo alterações de comportamento. Estou a dizer a meu ver, e porque naquele caso ele precisava mesmo era descansar, como disse a precisava. Rosa. O que eu ia dizer é, a partir do momento que surgem sintomas de saúde mental em qualquer destes participantes, deveria haver uma intervenção, ainda que se fosse uma intervenção paliativa para reduzir, seja a questão da pessoa não estar a conseguir dormir, seja a pessoa estar num estado de agitação, esta pessoa precisa de intervenção. É que é uma altura em que deixa de ser normal, Rosa. E que não se consegue fazer um diagnóstico. Ora, a partir do momento que não se consegue fazer um diagnóstico, mas há uma dúvida, fica a saúde da pessoa em causa. E isto é que eu me oponho, que é, não podemos estar todos em casa a rir-nos de uma coisa que pode ser verdade. Se fosse uma brincadeira, se for apenas uma representação, uma telenovela, é uma coisa. Agora, quando se mistura aquilo que é possibilidade de ser uma realidade e sofrimento, temos que ter cuidado. E assim que há uma dúvida, tinha que haver intervenção. Num mundo perfeito, que não seria impossível e controlável, seria também aqui um apoio tanto aos concorrentes como aos familiares dos concorrentes, que nunca, nem concorrentes nem familiares, estão preparados para aquilo que acontece, apesar de terem já existido 7.820 edições de reality shows em Portugal. Nós falámos com a Hélia, a mãe do André Filipe. Vamos ver as imagens. O sentimento é uma grande revolta, não é? Porquê que deixaram isto acontecer? Porquê que isto aconteceu até... Porquê que deixaram chegar a este ponto? Porque se eu na terça-feira tivesse ido buscar, na quarta-feira não tinha havido estes acontecimentos de manhã e ao longo da noite. Tinha-se travado. Porquê que não me deixaram travar logo isso? Estes comportamentos? Porque, obviamente, se não era missão, se não era representação, se não eram estas duas hipóteses, só poderia não estar bem. André, quando chegou a casa, ele não conseguia parar de falar. E começou a retratar
tudo e mais alguma coisa. Ou seja, começou a retratar a infância, momentos de infância até à vida adulta, como também momentos da casa, mas sem parar de falar e sem deixar ninguém sequer intervir, porque ele queria falar, deixem-me falar. E ele acabou por ir à despensa, buscar os alimentos, identificar os alimentos e dizer, olha, isto na casa, por exemplo, a Jéssica fazia isto, com estes cogumelos ela fazia isto e isto. Olha, este detergente que tu tens aqui, olha que engraçado, lá também tínhamos o detergente com limão, mas não era esta marca, era outra, dizia-me ele. Ou seja, fez uma descrição, foi recordar certos momentos na cozinha, penso eu. A partir do momento que me dizem que ele não dorme desde o início do programa, praticamente não dorme, logo aí dá para perceber que alguma coisa se estava a passar. Obviamente devia ter havido uma intervenção, nem que fosse com um calmante, qualquer coisa que lhe dessem para ele poder descansar. A Endemol também, a produtora, a Endemol Portugal, que produz este programa, o Big Brother, e que de resto produziu todas as edições até aqui, quer Casa dos Segredos, quer Big Brother VIP, enfim, já emitiu um comunicado, eu vou passar a ler. A Endemol Portugal esclarece que o processo de casting que realizou para o programa Big Brother Revolução, tal como aconteceu na edição anterior do Big Brother e em todas as edições do formato a nível mundial, inclui exames médicos e psicológicos completos de todos os concorrentes selecionados, realizados por profissionais de saúde independentes contratados pela produtora que fizeram parte de edições anteriores. Só podem participar no programa de televisão os perfis que forem declarados aptos por esta equipa médica. No que se refere à expulsão do André Filipe, a Endemol Portugal faz questão de sublinhar que o protocolo foi seguido à risca mediante o comportamento do concorrente incompatível com as regras do programa e, após a avaliação da equipa de psicólogos, a produção tomou a decisão de retirar o concorrente da casa e terminar assim a sua participação no concurso. A quando da sua saída, o André esteve sempre acompanhado por familiares. A Endemol Portugal mantém o contacto com a família do André para saber o seu estado de saúde. O acompanhamento médico e psicológico de todos os concorrentes do Big Brother Revolução é permanente e segue rígidos protocolos internos. Este acompanhamento profissional, que começa antes do início das emissões e prolonga-se ao longo da sua permanência na casa, continua e continuará depois de saírem do concurso, sempre com o objetivo de salvaguardar a nossa prioridade número 1, o bem-estar e privacidade de cada concorrente. O André tem todo o nosso apoio e desejamos-lhe uma rápida recuperação. Este é o apoio que põe em causa. O antes. O depois não. Há aqui uma diferença. Foi a forma como ele me foi entregue. Porque... achou que ele estava a ser descartado. Exatamente. Um autêntico farrapo. E foi isso que a minha indignação, e eu manifestei o meu desagrado à psicóloga. É um jogo absolutamente difícil, apesar de já ter entrado na nossa narrativa televisiva há muitos anos. Volto a dizer, só quem lá, como dizem os concorrentes, só quem lá está dentro é que sabe o que se passa. Eles não dizem isto por razão nenhuma, é porque acontece. É de facto também muito difícil depois conseguir parar essa fronteira que falava Rosa entre aquilo que é o bem-estar, neste caso de saúde mental, de um concorrente, porque os físicos são mais declarados e trata-se de outra forma, e o que é uma narrativa televisiva e um programa para pôr no ar. Claro que sim, porque, repare, qualquer ator que tenha que personificar uma personagem que vai representar e tenta entrar por dentro dessa personagem, muitas das vezes tem as dificuldades inerentes a essa pessoa que vão representar. Somatiza? Sim, pode somatizar, já se interpretaram pessoas com perda de capacidade mental. Quantos e é atores, muito difícil. Vezes, têm dificuldade em sair dos papéis durante um tempo. Até um ator treinado que vai a casa dormir. Estas pessoas, por muito que estejam bem, repare, a ciência da saúde mental tem as suas falhas também. Claro. Até a ciência médica tem. Por isso é que nós tantas vezes precisamos de pedir várias opiniões e de discutir casos para termos a certeza. Claro que a pessoa passa as avaliações e um surto psicótico, se ocorreu, não é uma coisa que se possa adivinhar que vai acontecer, porque a pessoa tem uma estrutura. Sim. E numa avaliação que é feita, esta falha, esta questão pode passar completamente despercebida, porque é algo que surge no desenvolvimento de uma situação de fragilidade, de uma situação que a pessoa não, de tensão emocional. Rosa, aquilo que eu percebo de psicoses, enfim, de surtos psicóticos, que é da minha experiência de vida, não é? É que este tipo de comportamentos podem tornar-se cíclicos. Ou seja, aqui esta entrada no Big Brother levou a isto,
um jovem que até então, segundo a família, nunca teve nada. Neste momento, a presença e esta pressão a que esteve sujeito leva a esta manifestação clínica, a ser realmente diagnosticado como está internado, e está internado há vários dias, portanto isto não é uma efabulação. Pode ficar com estes comportamentos para sempre? O Big Brother pode ter marcado aqui uma mudança radical na vida deste rapaz? Depende. Normalmente a duração do surto é o que vai qualificar para podermos fazer um diagnóstico na área da saúde mental. Quanto mais longo o surto, maior gravidade pode ter a psicose que está por trás do surto. E poderá desencadear-se inclusivamente, se esta fase de confusão se prolongar até sensivelmente 6 meses, poderíamos entrar num quadro de uma esquizofrenia. Se o surto for mais reduzido, podemos estar a falar de uma perturbação de personalidade. Neste momento ainda é cedo. Há surtos psicóticos que, medicados, acompanhados e de uma curta duração, terão um bom prognóstico, terão um prognóstico melhor. Quando ocorrem antes dos 30 anos de idade, tem um pouquinho mais de gravidade, porque a pessoa... Mais gravidade abaixo dos 30? Sim, por causa da estrutura de personalidade ainda não estar... A família está preparada para este acompanhamento pós-hospitalar? Porque há internet? Porque são esse o meu maior receio. A meu ver, ele não tem a mínima noção do impacto que teve cá fora, e acho tão pouco que ele se recorde daquilo que se passou na piscina. Sim, e de arrancar coisas e grafitar as paredes. Eu acho que ele vai passar por 2 processos. Primeiro é o quebrar das expectativas que ele tinha. Ele tinha expectativas que este Big Brother lhe abrisse portas. Exato. E neste momento essas expectativas estão fragilizadas. E depois é esta doença que se instala, sim, não é? Que essa é a nossa maior preocupação agora. Como é que ele irá reagir? Claro. Quando ver isto tudo e o impacto que teve. No mundo perfeito seria cortar o mais possível a informação, mas fica um bocadinho difícil de fazer. Hoje em dia não tem como. Hoje em dia é um bocadinho complicado devido às redes sociais. 25 anos, que já integrou as redes sociais na sua vida diária, não é? Sim. É assim, a meu ver, eu acho que é muito complicado, de certo modo, impedir que o André fique a saber e seja, de certa forma, afetado pela opinião pública, porque hoje em dia, com as redes sociais, com os meios de comunicação que existem, é muito fácil esta informação chegar. A meu ver, eu acho que nenhum de nós está preparado para aquilo que aqui vem, portanto, eu não acho que haja uma preparação para o quadro clínico do André. Acho que só depois de uma grande análise e de certa forma... quadro clínico, muitas vezes, quando os concorrentes saem da casa e tudo aquilo que foi dito, exato, e aquilo que foi escalpelizado e a família que foi espremida pelos meios de comunicação também acabam por fazer moça. Quanto mais um quadro destes, não é? Sim. Como é que tu, Margarida, estás a lidar com tudo isto? É assim, eu não vou mentir, tem sido um bocadinho complicado. Eu sempre fui uma pessoa que privei muito a minha privacidade. Sempre fui uma pessoa que nunca me senti muito confortável diante de câmaras e redes sociais. Eu tenho estado a lidar com isto da melhor maneira, tento priorizar a minha saúde mental, tento não ir a redes sociais, afastei-me de tudo neste preciso momento, porque eu acho que as pessoas, elas não têm noção do impacto que os comentários delas podem causar na vida de outras pessoas. Porque é muito fácil nós... Mas há comentários muito negativos. Eu já recebi, por exemplo... Ameaças de morte? Sim, eu já recebi, por exemplo, mensagens a perguntar-me como é que eu namoro com uma pessoa daquelas, que ele é louco, que eu sou louca. Não é propriamente fácil. Mensagem de morte, mas ele fez mal a alguém? Eu estou por fora. Segundo passou cá para fora, que ele arrumou, digamos assim, com 2 concorrentes. Mas analisando a frio, principalmente o concorrente o Luís, ele já estava muito nervoso. Creio que também já entrou desgastado. E a mínima coisa era discutir. Pode dizer, os concorrentes são postos, e essa é a premissa deste jogo. Este jogo é histórico, faz o início da reality TV no mundo, e é precisamente quase laboratorial. Isto é, se quiserem, é uma questão antropológica, que é meter na mesma casa uma data de gente de proveniências diferentes e ver como é que elas se comportam. Okay? Portanto, é normal que as pessoas depois vão lidando mal com isso.
Em relação às ameaças de morte, não se preocupe. Não, pois, mas quer dizer, mas é chocante, é sim, chocante, eu percebo. uma pessoa não gosta, até porque às vezes as pessoas levam as coisas tão ao extremo que ultrapassa e acaba por partir para a ignorância. Né? Porém, causa moça para os familiares. Eu perguntei à Margarida como é que... Para mim, assim, comigo é tranquilo, mas eu tenho a minha estrutura, mas é o meu sobrinho. Agora o meu irmão, a minha cunhada, os avós deles já... Os avós, como é que estão os avós? Digamos, a avó dele da parte da mãe sofreu imenso logo até na primeira semana pelo grande impacto em que ele tem uma entrada a 300 à hora. Ele faz uma entrada, aquilo por menos numa semana parece que íamos em 1 mês e meio de programa. Exato, e para eles ainda mais. Já, Alberto, queria deixar uma mensagem, verdade? Eu gostava de fazer um apelo ao povo português, principalmente disto que estivemos a falar sobre este tema, que parem de uma vez com essas ofensas. É só um programa de televisão. Exatamente, que é só um programa de televisão. E respeitem porque o estado dele é crítico e ele precisa de todo o apoio de todo o povo português. José, muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço à sua cunhada, à mãe.